Boa noite. Vamos para mais uma live. Hoje vamos falar sobre tecnologia. E vamos aguardar os participantes entrarem. O Alexandre. Adolescentes e tecnologia. A Jane. Hoje estamos na nossa... A Jane não está escutando. Vamos ver. Jane, a Lara está avisando que dá para escutar. Agora eu estou escutando. Agora eu entrei. Beijo, Agora eu estou escutando. tudo. Vamos agora aguardar o Alexandre. Estamos indo para qual é a terceira live da nossa série de lives? A quarta, né? Contando com a nossa. É a primeira, né? Que nós já nos apresentamos, então quem quiser nos conhecer, vai lá na primeira live, que está bem explicadinho. Mas se você quiser, Jane, ir trazendo e atualizando até que o Alexandre entre, fique à vontade. Nós, a Ariane e eu, somos psicólogas, consteladoras. A Ariane é psicodramatista, a Jane sou terapeuta familiar sistêmica. E através de uma conversa, né, de uma dor pessoal, nós duas, né, cada um com as suas histórias, viemos trazer algumas reflexões que nós estávamos querendo fazer uma live. E eu falo que dessa live surgiu algumas lives, né? E trouxemos pessoas que embarcaram conosco nessa história, trazendo a sua contribuição, aquilo que você conhece, aquilo que está aí na sua rotina, tanto da vida profissional e muitas vezes na sua vida particular. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias, né? Vamos trazer um convidado, um professor, que vai falar um pouco sobre a experiência dele, como ele tem dessa vivência, e o quanto a gente precisa estar muito atento, né, Ariane, nesse caminho da tecnologia. O quanto é importante a gente observar as nossas crianças, os nossos adolescentes e, consequentemente, a nós mesmos. Né, que não viemos dessa geração tecnológica, estamos aqui na luta aprendendo a lidar, e para eles é tudo muito fácil, é tudo muito comum, onde eles muito acabam rápido, né? Muito rápido, né? Já nasce com o dedinho já assim, né? Fazendo, né? Indo para o lado, e a gente precisa aprender a dosar, porque tudo em excesso causa muito transtorno. Então, acho que é isso que é as possibilidades aí, os caminhos que a gente precisa trilhar, né? Para conseguir se conectar e encontrar essa oportunidade de mudar. E também falar que a gente até queria ter mais dias para mais pessoas, né? Tinham mais pessoas para participar e que a gente não conseguiu tá colocando, né? E fora que já veio outros temas, né? Então, na minha mente já veio outros temas, né? Os temas dos adolescentes com outras questões, né? Com as questões da saúde mental, ou com os transtornos da inclusão social, o quanto tem tantas outras coisas que envolvem, né? Lidar com esse adolescente, lidar com a sua estrutura, e o quanto está sendo rico realizar esses entendimentos, esse bate-papo, trazendo um novo conceito, tanto para os adolescentes quanto para os pais, de não deixar de lado, de não
excluir, de não olhar para esse adolescente como um bicho e não interagir, não sentar do lado, né? Ou como, né, sentar ali no quarto e conversar, não só para dar bronca. Arruma isso, arruma aquilo, né? Então, Eu encontrar penso que um novo a mão olhar. do adolescente ou do pré-adolescente vai sendo construída conforme esse adolescente vai se construindo também, né? Porque é um novo, é tudo novo, né? Alexandre entrou, agora vamos só esperar ele pedir para entrar na live, ele já vai estar aqui com a gente. E Além, temos uma além de, novidade, né, além de ser Júlia? tudo novo, não tem manual, tá, gente? As pessoas acham que tem manual, não tem. Não tem manual, e nesse caminho que não tem manual, não tem manual pra gente ser mãe, não tem manual para você lidar com a sua adolescência e com o seu desenvolvimento. Por isso que cada história é uma história, cada família é uma família, mas as dores muitas vezes são semelhantes. Então acho que esse é o caminhar da gente observar as semelhanças para fazer a diferença aí para nossa história de encontrar esse equilíbrio. Ele já... Aê, Olá, Alexandre! boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Gratidão. bem? Meu microfone está funcionando ok? Tá? Sim. Sim. Tá bom. Acho que eu vou colocar aqui que eu não estou conseguindo ter o retorno muito bom de som. Eu vou ter que colocar um Ah, headset aqui. enquanto Só um isso, instantinho. vou Tá. comentando que a gente tem uma novidade, né, Jane? Nós decidimos, depois da última live, que vai ser dos adolescentes, nós decidimos fazer uma live do que nós estamos aprendendo com as lives, né? Porque estamos estudando os adolescentes e, ao mesmo tempo, aprendendo com quem já atende ou já convive, né, com os adolescentes. Então, temos aí uma última live surpresa com os nossos aprendizados. Como que tá para você o som, Alexandre? Agora tá ok. Tudo certo. Alex... Gratidão pelo seu sim. Travou aqui um pouquinho, mas agora tá tudo ok. Bom, boa noite mais uma vez. Acho que agora tá tudo nos conformes. Eu tentei participar pelo computador, mas não aparece a live, né, de forma online para mim pelo computador. Eu nunca tinha participado, então eu não sabia. Então, mais uma vez, boa noite. Eu queria, né, agradecer, sou grato aí pelo convite, né, da Jane, da Ariane também, e para participar desse bate-papo, que ele é muito importante, não só para quem é pai, mãe, família, enfim, os responsáveis, né? Tem muita gente no nosso país aí que está na função de pai, mãe e nem é pai e mãe, né? Tem muitos avós, tios, enfim, pessoas que cuidam de adolescentes, crianças, e não só essas pessoas, mas as demais pessoas que se deparam com adolescentes aí no seu dia a dia. É muito importante esse bate-papo que a gente vai estar trocando nessa troca de ideias aí. Acho que é muito importante para todos. Fico grato aí pelo convite. E gostaria que você se apresentasse, Alexandre, para a gente, contar, né, esse tema te interessou, conta um pouco da sua história. Sim, claro. Eu sou professor, né? Meu nome é Alexandre, eu sou professor, minha formação é em matemática e física, e eu leciono e comecei a lecionar desde 2006. E aí eu tive idas e vindas na educação, fui para a indústria, e agora, né, há alguns anos aí eu voltei para a educação, e atualmente eu trabalho no município de Barueri. Nesse ano, e no ano passado exclusivamente, estou trabalhando com educação infantil. Então são crianças de 4 e 5 anos, né, que a educação infantil é o público que atende. Mas eu já trabalhei com adolescentes do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, educação de jovens e adultos. Então, toda essa transição que tem tecnológica, eu acompanhei, né, os adolescentes passando por isso, e inclusive hoje eu tenho adolescentes aqui na minha casa, né, trabalho com adolescentes, então o meu público são crianças e adolescentes. Então, isso, além de me causar, né, curiosidade, também faz parte do meu trabalho, então eu tenho que estar antenado com isso, não só com relação ao trabalho, mas também aqui na minha casa, no meu dia a dia, porque eu tenho aqui várias faixas etárias aqui, e eu sei o quão é complicado a gente conseguir administrar isso. Qual é a faixa etária da sua casa? Só para Eu mim entender. tenho uma menina de 8, a Luísa, que é a caçula, aí eu tenho o Enzo, que tem 12, né, que até
o mês passado ele era criança, agora ele virou um adolescente, né? Segundo aí o que determina o ECA. E a Lara, que é a mais velha, que tem 18, que agora já está trabalhando, enfim, está iniciando aí realmente, de fato, a vida adulta. Realmente você tem todas as fases aí para dentro de casa, além do convívio de professor da escola, para realmente de experiência administrar e organizar, né? Então, o quanto as tecnologias, né, Alexandre, influenciam muito a nossa vida, a vida das crianças. Sim, E muito. você, como professor, teve uma mudança gigantesca, né, na escola, do uso dessas tecnologias, do uso do celular, foi um bafafá, né, cada escola tendo uma forma de como lidar com isso, como resolver, Sim. né, mães e pais ou responsáveis, como você disse, preocupados com crianças que precisam do uso da tecnologia do celular para chegar até na sua casa, porque vão embora sozinhos, ou a comunicação fica perdida, né, truncada, porque não consegue se comunicar, porque não pode usar. Então, o quanto isso influencia, né, na rotina da vida de um aluno dentro de uma sala de aula e na vida da casa da pessoa também. Então, a Ariane já passou algumas perguntas, né, de alguns telespectadores sobre como é o uso dessa tecnologia. A gente sabe que existe a organização, eles estão, né, mundial, a área da pediatria está mais atenta, né, pedindo para dosar, diminuir, ou ter tempo, ter horário. Sim. Mas como é complicado lidar com essa rotina, né, com esses nãos e com esse equilíbrio, até porque nós adultos também temos grandes dificuldades. Sim, muita dificuldade, né? Acho que a questão, o ponto de partida é como que a gente pode supervisionar isso, né? E, inclusive, muito ao acaso hoje, numa reunião que tivemos no período da tarde pedagógica, foi falado sobre como que a gente tem que observar, né? Principalmente hoje, o meu público-alvo é a educação infantil, mas como que a gente faz para sempre estar acompanhando, né, o desenvolvimento aí da criança até a sua vida adulta, né? Até a pré-adolescência, adolescência e vida adulta. E é uma questão que ela é muito ampla, porque tem muita coisa para a gente abordar, né? E como que a gente pode supervisionar? No mundo perfeito e harmônico, o ideal seria que a educação ela iniciasse já logo nos seus primeiros anos de vida, né? Então, a criança... Acho que travou aqui um pouquinho, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. O ideal, né, seria que a educação ela acontecesse desde, né, dos anos iniciais da criança. Aí você falou sobre a questão da OMS, né, das orientações que tem com relação ao uso de tela e tudo mais. Só que estamos num período em que a nossa, como posso dizer assim, a nossa geração, ela passou por isso enxergando toda essa mudança. Sentiu na pele algumas situações, mas é diferente dessa geração nova, né? Geração Z que está vindo aí, que eles são praticamente nativos digitais. Então tem muitas coisas que eles desconhecem. Se a gente falar para eles de disquete, eles vão falar, o quê? Pendrive? Eles não têm nem ideia do que é algumas crianças. Fala pendrive, eles não têm a noção. Então, eles estão já inseridos nessa tecnologia, eles nascem, e aí é a responsabilidade da nossa geração, como pais, como responsáveis, como sociedade, fazer com que eles tenham, né, a maior tranquilidade do mundo para passar por essa mudança de uma forma tranquila e sem nenhum risco, né? Então, essa educação ela deve ser desde seus anos iniciais, né, passando pela educação infantil, né, toda a sua infância, e a gente tentando gerenciar isso de uma forma tranquila, né? A gente supervisionar. Então, eu acredito que com um diálogo, né, conversa honesta, falar sobre como que funciona a internet, né, uma educação digital mais refinada, falar sobre a questão de senhas de acesso, a segurança de dados. A gente tem que instruir muito isso, né, porque é muito perigoso de fato. E também falar sobre reputação digital com os nossos filhos, né, com os nossos adolescentes, porque a gente sabe que hoje um vídeo que cai na rede, ele viraliza, aquilo pode detonar com a vida da pessoa, né, vamos falar pessoa assim no geral, de uma forma muito, mas muito maléfica, e para depois consertar, né, todo esse dano que é causado, é muito difícil. Então a gente tem que primeiro
orientar, né, dar essa educação digital, fala sobre a questão da segurança, sobre a situação de fake news, sobre tendências que eles acabam buscando e acessando de forma não supervisionada. E eu acho que em último caso é a questão de você supervisionar por aplicativo, né? Porque tem muita família que realmente supervisiona por aplicativo. Então, isso, né, essa situação de você supervisionar através de um aplicativo, a vida digital, ou tudo que uma criança ou um adolescente faz no celular, tem que ser muito bem conversado. Porque se for no forceps, né, eu colocar, estou colocando um aplicativo no seu celular, agora eu vou ver tudo que você está fazendo. Talvez essa dinâmica ou essa estratégia ela não funcione tão bem na família A, mas funcione muito bem na família B. Então, eu acho que a questão é o ponto de partida, é o diálogo, que é muito importante, né, durante toda a criação. Não é só, adolescente virou adolescente, agora está com o celular na mão, não sai, né, de jogo, não sai de rede social, vou colocar um aplicativo. Agora, se, né, anteriormente tivesse tido toda a conversa, toda a sequência correta, você, né, como você mencionou, até a Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta, né, de que de 0 a 2 anos não tem acesso à tela, que outras atividades lúdicas sejam priorizadas. Aí depois de 3 a 5 anos tem uma variedade aí de 1 a 2 horas, aí, dependendo da idade. E aí quando chega lá nos 11, 12 anos, não tem uma orientação técnica específica, mas a orientação é que isso não atrapalhe no desenvolvimento educacional, no desenvolvimento da pessoa, no sono principalmente, né, dos adolescentes que precisam estudar e precisam estar muito bem fisicamente e com energia disponível para estudar e absorver o conhecimento. Mas tudo isso aí eu acredito que é uma base que a família, os responsáveis, devam estar atentos aí, né? Essa Ou seja, primeira... tem horário, né? Tem que ter horário para dormir, né, Alexandre? Exatamente, tem que ter horário para tudo. Eu acredito que é uma situação em que essa situação que você falou, Ariane, do horário, é muito bacana a gente falar, porque nós que educamos, não professores, eu falo no geral, todas as pessoas, famílias, enfim, a gente sempre está educando alguém. Às vezes a pessoa ela não tem um filho para educar, mas tem um sobrinho, né? Tem às vezes um vizinho, tem um parente ali, tem um irmão mais novo, e a gente tem que sempre estar educando. De qualquer forma, a gente acaba sendo educador. E algo que a gente até discutiu hoje na escola é sobre a situação de não frustrar a criança, né, o adolescente, enfim, o nosso alecrim dourado, né? Às vezes a gente acaba pecando por excesso, a gente não quer ver a frustração da criança na sua criação e a gente acaba pecando por isso. Então a questão do horário, ela acontece em todo lugar que a gente vai. Então, em casa a gente não coloca horário, mas chega na escola tem horário. Se você matricula o seu filho ou sua filha para fazer uma atividade extra, né, seja um reforço escolar, seja uma atividade física, uma aula, né, esporádica, tem horário, tem que chegar no horário, porque se não chegar no horário, a gente não consegue fazer a aula, não tem essa possibilidade. Então a questão de não frustrar acaba também sendo, né, mais um dos agravantes que podem fazer com que lá na frente a questão do uso de tecnologia seja um pouco difícil da gente administrar, né, ou depois lá na frente remediar. Então a gente tem que ter essa visão de educar, de alguns momentos vai ter a questão da frustração, né? Criança tem que ter horário, tem que ter rotina, não tem isso de dormir na hora que quer, pelo menos essa é a minha visão como educador, como pai. Aqui em casa temos regras, tem horário para dormir, tem horário para fazer atividade de escola, tem horário para fazer atividade, para brincar, tem horário para tudo. E quando sai depois, quando se forma aí, né, tem horário, na empresa, se for trabalhar, tem horário, na faculdade vai ter horário. Marcou uma consulta, não é na hora que a pessoa quer, é na hora que a consulta está marcada. Então, eu acho que a gente tem que priorizar essa situação e educar aí com um pouco mais de afinco, né? Um pouco mais de... É verdade, né, tudo que você está falando, e o quanto o eixo norteador é essa comunicação, né, que você trouxe lá atrás, de comunicar antes, né, de fazer essa comunicação com esses jovens, com esse pré-adolescente, com essa criança, com esse pré-adolescente. Sim, a frustração faz parte, né, não frustrar. E, infelizmente, o que eu enxergo como psicoterapeuta, Alexandre, é o quanto os adultos se frustraram tanto na sua vida e sai do 80 para o 8, Sim. né? Então acaba não conseguindo dosar por conta das suas
próprias dores. Mas a frustração faz parte do autodesenvolvimento, faz parte das regras da vida e não precisa ser na mesma proporção. Só que se você olha para a sua dor quanto adulto, você consegue olhar para essa criança com outro olhar. Você consegue trazer um movimento um pouco diferente para a história dele. Né? E o quanto você falou que é importante das questões das redes sociais, de vídeos, né? De qual vídeo passar, cuidado com qual vídeo que você passa, das suas intimidades, que você vai abordar também, né, essa questão da tecnologia e dos vídeos na parte da sexualidade, que isso está muito aflorado. E depois que cai, não tem como voltar atrás, como você falou. E aquilo traz realmente um mal-estar para aquele adolescente, para aquela família. E eu assisti uma série de adolescentes chamada Para Sempre, né, onde acontece isso com a moça. Né? Infelizmente, um deslize, um descuido, acaba, né, com toda uma estrutura, com a psique, com uma depressão, enfim, com todo um social que influencia. E isso é muito sério. Né, e é grave, né, porque também se torna crime ficar rodando, né, vídeos que não pertencem a você. Só que, como você falou, é muito difícil de controlar, é muito difícil de disseminar. Eu falo que coisa boa muitas vezes fica guardada, mas com uma corrente, uma coisinha, daqui a pouco tá em todos os WhatsApp, em todos os grupos que a gente tá, pipoca. Né? Essa coisa que você falou do fake news, nossa, como roda, né? Como as pessoas viralizam, que pra mim, por exemplo, essa questão, né, dessa tecnologia, dessa coisa do bebê reborn, é muito mais imediatismo. Eu falei hoje nos atendimentos, porque isso está reverberando nos atendimentos, não acredito que está tendo um surto psicótico de mulheres que estão indo. Não acredito, para mim isso é fake news, para mim isso é montagem, é pessoas querendo chamar atenção, ter visualizações. Não é possível que está um surto psicótico de mulheres fazendo isso. Só que as pessoas não passam pelo crivo da inteligência, ficam nessa questão de mídia, de fake news, para também esquecer os seus problemas, né? E para tentar achar que isso é um caminho. Não é possível. Né? Então, até porque não tem lógica, né? Eu já trabalhei em unidade básica de saúde, pelo menos aqui em São Paulo, para você ir até chegar na vacina, você tem que ter a carteirinha do SUS para passar na recepção, para você pegar a senha, para você chegar lá. Então, é muito isso que você falou, né? Então, as pessoas vão com a maré, né? Vai nesse movimento desse inconsciente coletivo, né? Como dizia Jung, para a gente abstrair das coisas, dos problemas, e a gente acaba dando espaço e voz para coisas que não são necessárias e não estamos vendo a essência Sim. Dessas pessoas, a dor real que existe lá por trás, aonde está se movendo a nossa sociedade, que todos nós fazemos parte. Exatamente. Não só os adolescentes, como esses adultos. Sim. E o que nós estamos fazendo na internet, né? Porque assim, aqui eu tô entendendo que a gente está já prevenindo os pré-adolescentes, né? Ou seja, prevenindo os pais desses pré-adolescentes, porque para chegar na adolescência com uma fiscalização, vai ser importante instaurar isso antes, né? Porque depois que chega na adolescência, vai ter que fazer os acordos, certo, Alexandre? A outra remediar, coisa né? Só que a frustração é importante. Sim. É importante eles aprenderem a lidar com o não, com nossa, deu errado, né? O putz, o que aconteceu aqui? E agora? Né? Eu costumo dizer aqui em casa, que bom que você está frustrado. Eu fico feliz por isso. Sim. É importante que você conheça a frustração. Agora, né? Enquanto você ainda é adolescente. Agora a gente está falando também de uma... Até antes, né, Ariane? Até antes, né? A frustração, ela vem muito antes, né? Então, as crianças com birra, né? É porque ela precisa tolerar a frustração. Então, eu lembro que eu nunca me preocupei com birras da minha filha. Hoje ela tem 11 anos, a minha filha Alexandre. Mas eu lembro quando ela ficava mais nervosa, eu falava, tudo bem, você pode ficar nervosa, você pode ter todas as suas emoções, chorar, só que você vai fazer isso lá no seu quarto. Vai lá, Justo. Né? Chora, né?
se reorganize. Quando você melhorar, você volta aqui pra sala. Aí ela ia de biquinho e chorava, chorava, chorava. Ponto. Agora eu tô bem, né? Porque a frustração, ela vem lá de trás, ela não é de agora. Então, Sim. a criança precisa aprender a lidar com o não, ela precisa aprender a lidar com a vida, com a história, de toda essa rotina. Quando chega na pré-adolescência e na adolescência, fica mais difícil. Por que fica mais difícil? Por que o adolescente fica tão revoltado? Né? Porque vai pegar uma mãe de adolescente, é sempre a mesma história. Ai, meu Deus, não aguento adolescente. Porque Exatamente. é o fio da comunicação, né? Então, acho que as nossas relações são baseadas na comunicação. E como a nossa comunicação precisa aprender a lidar com a comunicação deles. Uhum. Porque quando Exatamente. chega nessa idade, eles precisam aprender um novo formato ou se formar. E aí tem a comunicação da rua e a comunicação da casa. Eu vou contar um caso que a minha filha não tem que TikTok, né? Só que aí eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Então eu bloqueio algumas coisas, que eu acho que é importante para a idade dela, eu acho que ela ainda não tem que ter. Só que os amigos têm. Os amigos têm TikTok, os amiguinhos têm TikTok, os amiguinhos têm mais acesso além do WhatsApp, né? Alguns jogos eu deixo, vou sempre ali olhando, explicando, porque eu gosto dessa conversa que você falou, de explicar o que ela pode e o que ela não pode. E numa dessas peripécias, ela aprontou e foi dar fazer um trote. Só que o trote da nossa época, não era com pessoas conhecidas. Não sei se você é da mesma época que eu, né, Alexandre? Mas o orelhão existia. Ah, sim, com certeza. Né? E as coisas... Essa garotada nem sabe o que é orelhão. Né? Nem sabe. Vou pensar que é uma orelha bem grande mesmo, né? Vantajada. Não tem essa. Então a gente fazia alguns trotes, né? Teoricamente tranquilos. E aí, conforme esse trote aconteceu, enfim, né? Houve um desdobramento. Eu falei, como que ela teve acesso? Como que ela soube? Mãe, minhas amiguinhas contaram. A outra pessoa sabia. Então, olha só o quanto é importante. Isso me deixou um alerta que, além de dosar o que minha filha vê ou que ela tem acesso, eu preciso orientá-la que tem certas coisas que não dá para se brincar. Que tem certas coisas que ela vai precisar prestar atenção. Porque na hora H, no caminhar, as coisas acontecem, né? Que aí eu vou falar um pouco mais de outras informações lá na... É um aprendizado, porque por mais que a gente queira, por exemplo, eu vou dosar. Ai, não, vou dosar as horas do meu filho, né? Eu vou explicar para a mãe no atendimento de orientação parental, você dosa a hora, fica de olho. Mas a criança interage com a outra criança. O adolescente interage com outro adolescente. Então ele vai saber das informações. Sim. E essa é uma fase que a gente não pode esquecer. Eles estão aprendendo a serem adultos. Então, é uma fase do errar mesmo, é um estágio. O adulto está em estágio na adolescência, né? E para concluir minha fala, Jane, que é o terceiro ponto, o quanto que a nossa sociedade está doente e o quanto que a internet é uma terra sem lei. Na internet você tem o juiz que julga, você tem o júri que condena, né? Então, numa sociedade doente, você tem condições de ser um criminoso, inclusive, né? Com as coisas que você escreve. Né? Eu não vou citar nomes, porque nem posso, porque a minha cidade é pequena, né, Alexandre? Não posso citar nomes. É um ovo. Mas você tem notícias que circulam sem nenhum tipo de propriedade, de análise, de investigação. É aquela pessoa doente, né? Que tem os seus medos, com certeza assiste Datena, sinto muito Datena, mas assistir você todos os dias é adoecer, né? Realmente é criar uma depressão e um pânico, que eu tenho casos de pânico, né? Nesse sentido. Então, essa pessoa que assiste o Datena, que morre de medo, que tem medo até da própria sombra, vai no jornal, né? Planta uma notícia, essa notícia cai na
rede, cai na internet e começam todos os doentes a escreverem lá e a condenar aquele ser que está lá, que a pessoa não conhece a história, não sabe o que está acontecendo, não conhece a verdade, porque a verdade tem vários lados. A verdade tem o meu lado, o seu lado, o lado da verdade mesmo, né? Sim. Então, eu vou colocar esses 3 pontos para te dar voz. E antes de te dar voz, a Maiana colocou aqui. O problema é que na internet você lê de tudo e muitas vezes ficamos perdidos, né? Sim. Sem saber o que fazer, porque é isso. Na internet é a terra sem lei, né? Tanto você é julgado, e isso que mais tem é juízes na internet, é isso mesmo. Juízes e toda aquela população lá que, né, traz o veredito. Alexandre. E eu fico assim pensando, sabe? Você tá falando, eu tô lembrando de uma situação muito triste, né? O pai de uma amiga querida morreu num acidente de caminhão, caminhoneiro há muitos anos, né? Pai de família, enfim. E a notícia saiu, né? Na internet aí, no Instagram, nesses meios. As pessoas comentaram coisas que eu fiquei mal. Eu falei, se você tivesse de cara a cara com a família, você falaria isso? Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. A internet não é um lugar, né, sem lei, sem nada, mas vamos começar a raciocinar. Se eu tivesse na frente daquela pessoa que tá tendo aquela notícia, eu falaria isso pra ela, na cara dela? Porque se você colocar isso e ficar gravado, é isso que você tá fazendo, você tá dizendo. E tá dizendo e tá eternizando. Aí eu só fiz realmente as minhas orações assim, que ela não veja. Aí os parentes que começaram a ver, para com isso, meu tio era uma pessoa, né? Você tá desrespeitando a família que tá de luto. Gente, é algo muito surreal o que as pessoas escrevem do outro, sem conhecer a história, sem saber, como a Ariane colocou. Você falaria para uma família que acabou de perder um pai, que acabou de perder um marido? Ah, seu marido deve ter feito isso, isso e isso. As pessoas precisam aprender a passar pelo crivo da realidade. Que não é porque tá na internet que você conhece tudo do outro. E muito menos dizer o que quer dizer. Cadê o senso crítico, né? Cadê o senso crítico, né? E como o Alexandre colocou, como tá disseminado, né? Como com vídeo viraliza, tudo, né? Tudo vira algo, não tem como voltar atrás. Inclusive, assim, né, pegando o gancho de você falando da questão de viralização, a rede social, a internet, mas vamos falar, né, mais precisamente da rede social, ela é uma bolha, né? Então a gente tem um algoritmo ali por trás, e esse algoritmo ele faz a leitura de tudo que nós assistimos, do que nós lemos, do que a gente comenta. Então ele vai criando conhecimento sobre aquele usuário. Então você está, né, a gente estava falando sobre as bebês reborn, né, que é o que é viral agora. E existe uma área, né, da internet, que é o marketing digital. E dentro das redes sociais, o marketing digital ele é muito poderoso. Então, existem tendências. O que está viralizando no momento é começar todo mundo a falar daquilo. Então, se a gente pegar situações até de catástrofes, ou de esporte, né, ou de fofoca, também sobre... Né, ó, essa semana que teve o julgamento de uma influencer sobre aquele jogo do Tigrinho, né? Que é uma das coisas que a gente pode, inclusive, comentar daqui a pouco. E isso virou tendência. Todas as redes sociais estavam falando disso. Por quê? Porque isso vende. Isso dá visualização gera dinheiro, e todo mundo quer falar sobre isso. No ano passado, nós tivemos a questão do Pablo Marçal, né, que ficou em evidência, existiam cortes e muitas coisas. Então, toda a sequência, né, que vai acontecer na internet, ela está em volta de algo que foi viralizado, ou de uma tendência que está sendo viral naquele momento. E para o adolescente isso é péssimo, é muito ruim, né, porque partindo
do princípio de que um adolescente ele tem que ter 18 anos primeiramente para ter uma rede social, né? Então isso já é burlado e a gente sabe que as crianças têm, né, TikTok, Instagram, enfim, tem redes sociais. E aí a criança ela é um usuário, ela começa a fazer a visualização. E aí o algoritmo ele vai entendendo o que é que ela gosta. Ela gosta do quê? De dancinha? Então toda vez que ela entrar vai ter uma enxurrada de dancinha para ela assistir ali. Ah, ela gosta de jogo matemático, de vídeo de ensinamento matemático, é o que vai aparecer para ela. Então ela vai estar em volta de uma bolha e essa bolha vai estar alimentando, né, tudo que ela gosta, vai estar trazendo tendências para ela e tem muita coisa que é perigosa. E aí dentro disso tudo existe o cyberbullying, existe o aliciamento, né, desafios perigosos, que foi o que você comentou. A Lê, a minha esposa, uns meses atrás, ela leu uma matéria, inclusive a gente conversou com a nossa filha aqui sobre isso, que existiu um desafio, criaram, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi fora, em que as crianças elas jogariam perfume no seu travesseiro e elas deitariam para, né, sentir o cheiro, ficar sentindo o cheirinho ali disso durante a noite toda e tudo mais. Só que isso é muito nocivo, isso daí mata. Então uma criança, infelizmente, ela fez esse desafio, que ela assistiu na internet, e ela na sua inocência e na sua pureza, ela foi, despejou um vidro de perfume no seu travesseiro e deitou para dormir. E infelizmente essa criança ela nunca mais acordou. Então, a questão da gente estar sempre acompanhando e vendo, e mesmo diante das nossas dificuldades, a gente, se não conhece de tecnologia, a gente tem que ficar atento a sinais, a pequenos sinais. A criança ficar um pouco mais quieta, ficar calada, não falar, né? Eu tenho uma atitude que é fora do padrão, porque nós conhecemos os nossos filhos aí, né, até um certo ponto, então a gente ficar muito atento com relação a isso, com relação ao vício que está tendo. Não querer deixar ver o celular, né? Isso que você falou que é muito grave, né? A gente partindo, né? O uso da tecnologia com essa questão do abuso psicológico, do abuso sexual. Então, às vezes, não ficar muito com a porta fechada, não querer deixar ver o celular. Exatamente. Celular de criança, né? Se você tem a questão do administrar, como a gente vem conversando durante todo o nosso bate-papo. Você consegue fazer isso de uma forma tranquila, com diálogo? Tem horário, eu tô vendo, tô acessando o que você tá fazendo e tudo mais? Ótimo. Se não tem, infelizmente, a gente parte para o passo 2, que é instalar um aplicativo para fazer o gerenciamento e verificar o que está acontecendo. Para gerenciar o tempo de tela, para quais aplicativos que está fazendo e rastrear, ter uma rastreabilidade do que o adolescente ou a criança está fazendo na internet. E isso é muito importante, né? Eu listei aqui uma série de itens que a gente pode, né, citar, mas acredito que a questão do vício em rede social é um dos principais. Assim, a gente permite que eles acessem a rede social, tudo bem, mas quanto tempo? O que eles vão assistir? O que é permitido? Você vai substituir uma atividade de brincar, de correr, ou de pintar, de colorir, por uma tela para ele assistir? E isso acontece muito hoje. Substitui-se a questão de você ter tempo para a criança, né, de você educar, de você brincar, de você se dispor do seu tempo, pelo celular. Vai lá e fica o dia inteiro no celular. Então, fica assistindo lá e não enche, né, a minha paciência aqui. Isso é muito grave, e aí entra no que a Ariane comentou, que a sociedade ela está doente, né? Por quê? Porque o responsável ele vem antes da criança. Então, se o responsável está viciado em rede social, o que vai acontecer é que a criança, né, o fruto não cai muito longe da árvore, vai acabar cometendo o mesmo erro, vai acabar se viciando nisso e vai acabar ficando frustrado. Porque a questão, né, é que é difícil a gente conseguir remediar isso depois. É terapia, uma destruição da família, dependendo do que acontece, como você comentou lá no início da nossa conversa. São muitos agravantes daí que depois é difícil da gente consertar, né? E aí, assim, uma questão que eu tenho muito, assim, que eu pergunto para mim mesmo, às vezes, o que a gente pode fazer pelos adolescentes, pelas crianças, não só com relação à unidade de família, porque aqui em casa eu tenho muito claro e nítido o que eu posso fazer para minha família e quais são as ações que eu tomo e que eu vou tomar diante do que for acontecendo. Mas e fora disso? E na sociedade no geral? O que a gente pode fazer para ajudar? O que a escola pode fazer? O que a sociedade? Porque o adolescente ele vai estar presente na vida de todo mundo. Vai estar presente na vida escolar, na vida social e na vida da família. E mesmo que as pessoas falem não, mas a sociedade também é responsável por isso.
Porque É a um gente problema vive na nosso, sociedade. né? Eu É, vivo falando que é é um problema geral. Exatamente, é um problema de todos. E a gente tem que começar a ter algum tipo de movimento para fazer com que isso mude. Ah, é o quê? Desculpa, Ariane, cortou o seu som, não sei se... Não, é que assim, essa parte me dói, sabe? Que assim, você vê pessoas, escolas, chutando o teu problema para longe, né? Não acolhendo, não trazendo para perto. Então, o que você fala me atravessa, né? Porque o que mais a gente vê hoje, Alexandre, é essa exclusão, né? Essa coisa, esse problema não é meu. Ah, é filho de fulano. Mas na hora que o filho de fulano entrar na escola, que o seu filho estuda e sai matando todo mundo, o problema é de quem? Né? Você já não tem mais um Sim, filho. E aí, sim, como é que fica? Né? É um problema nosso. Olhar para. A gente está aqui, você, aliás, assim, gratidão pelo seu tempo, né? Eu e a Jane, nós estamos como voluntárias aqui, chamando voluntários para ceder o nosso tempo, o nosso conhecimento, para fazer um alerta, né? sim. Esse problema é nosso, a gente precisa acolher. Então, se você vê um jovem que hoje o que mais tem, fumando pod, ou fazendo coisas, né, estranhas dentro da internet, vai lá e alerta o pai e a mãe dessa criança. Até porque você Sim. disse uma coisa aí que eu gostei. O uso de internet é a partir dos 18 anos, não é isso? Nas redes sociais, sim, tem que ser Sim. maior, você tem que mentir a idade para colocar. Né? Tanto é que eu falei, eu não vou liberar nem tão cedo, coitada da gente. Essas redes ela não vai ter. Só que, por isso que eu tô falando, o quanto precisa da orientação, mesmo ela não tendo, e ela tem o WhatsApp porque a gente precisa se comunicar com ela, então o WhatsApp tem lá os status, então quer tirar foto, quer fazer selfie, botar lá, Mas né? Quer só pros amigos. sim, mas entre o Porque aí você. pai e da mãe, Jane, assim, não tem direito. Então, o pai e a mãe têm que prevalecer com a sua autoridade, de inclusive ter o direito de tirar esse celular, né? Porque, assim, até os 18 anos você tem o direito. E fazer a comunicação, que é como o Alexandre falou, como comunicar, como mostrar, né? Então a Isabelle colocou, né, que na internet as pessoas julgam, apontam muito sem saber a real verdade. Então, quanto menos se mostrar, postar nas redes sociais, melhor. Eu concordo, né? Eu sou muito discreta com as minhas postagens ou com a minha vida, né? Por mais que o marketing diz isso e aquilo, eu sou. Mas tem pessoas que gostam. Tem jovens que gostam, né? A maioria dos adolescentes tem a conta que tem todo mundo e uma conta privada só para os amigos. E aí eu descobri que a minha sobrinha tem. Eu falei, pode me adicionar. Ela, não. Mas por quê? Porque aí eu falei, eu fui inquirir. Eu falei, eu vou ter que inquirir para trazer para live, né? Porque eu sou a dona dos causos, Alexandre. Eu adoro os causos reais. Aí eu falei, mas por que você não vai me adicionar? Ela falou assim, porque eu tô fazendo as coisas com os meus amigos. Eu falei, mas por que eu não posso ver as coisas que você faz com seus amigos? O que tem de mais aí nessas coisas? Então eles criam um outro Instagram privado, onde eles têm poucas pessoas, né? Onde eles possam esse dia a dia. Eles chamam de privê. Ai, meu privê. Isso. Então, ao invés de fazer os stories lá de melhores amigos, eles montam um novo Instagram. Sim. Então, do mesmo jeito que eles querem ter essa privacidade, né? Essas pessoas mais próximas contando a real vida, também quer ter, né, o outro onde divulga tudo. E também eu enxergo que esse privê entre eles é justamente essa rede de conexão que eles querem fazer com eles. E não querem pai nem mãe para julgar as baboseiras que eles fazem, né? Mas até que ponto essas baboseiras podem passar dos limites? Aí cada pai, cada mãe ou cada responsável vai precisar estar atento no diálogo, gente. Não tem outro caminho. É no diálogo. Exatamente. Rapidinho, Alexandre. Uma experiência. Eu entrei e criei uma conta com 14 anos. Eu, com 14 anos de idade. E foi um absurdo. Foi um show de horror. Eu convido todos os pais aqui presentes a criar uma conta e se passar por uma criança de 14, 15, 16 anos, 12, 13, para vocês terem uma ideia do que os seus filhos estão recebendo, ouvindo,
né? É surreal o grau, né, de absurdo, de aberrações. Continua, Alexandre, desculpa, continua. Não, É que imagina, me isso daí promove fazer é uma bacana, porque você fez um laboratório aí, né, na real. Você passou por uma pessoa, por um adolescente para sentir aí na pele quais são as sensações, o que eles têm, o que tem de risco, né, porque na internet, na rede social, tem muito mais risco do que benefício. É muito mais problema do que solução para as coisas. Então a gente pouquíssimo vê algo que realmente é construtivo sobre. Eles não vão ficar assistindo sobre talvez uma viagem num país diferente com uma cultura diferente. Eles vão ficar vendo tendências, danças, às vezes até questão de jogos, né? Que tem esse bendito do jogo do Tigrinho aí, que também ele acaba impactando em muitos adolescentes aí. Tem adolescente que pede sim dinheiro para o pai e para a mãe para jogar o Tigrinho. Né? Eu conheço, já ouvi falar, já vi relatos de outros professores e professoras falando sobre isso, né? E até às vezes de pessoas adultas que a gente conhece que faz o uso disso. E é complicado. E essa situação de ser muito exposto acaba sendo muito problemático, principalmente quando eles escondem. Eu entendo que em algum momento da vida, todo mundo foi adolescente, todo mundo teve algum tipo de segredo. Mas a questão é, esse tipo de atitude, que eu acho que é até normal de acontecer um momento ou outro, quando ele fica em excesso, e tudo que é em excesso para nós é problema, aí a gente, né, tem algo muito agravado aí na vida do adolescente e da família. E quando ele começa a esconder, quando ele começa a mentir, aí é complicado demais. E aí aquela questão da gente, mesmo a gente educando, a gente conversando ao longo de toda a infância e a vida adolescente, a gente dando orientação e a gente estando ali em cima, a gente não tem garantia de que o que eles vão fazer vai ser de acordo com o que a gente ensinou. Pode chegar em um ponto em que vai ter uma amizade nova, vai ter uma tendência nova, vai ter uma tecnologia nova, vai ter um amor novo, e isso tudo pode bagunçar a cabeça do adolescente e fazer com que ele vire, assim, do avesso da noite para o dia. A gente não tem garantias. Entretanto, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho bacana algo que foi falado, acho que a Jenny comentou alguns minutos atrás, falando sobre a família, ela não quer frustrar, né, com relação à educação, com relação à internet, com relação a tudo, por conta das coisas que sofreu, né, ao longo da sua educação também. Então, eu não vou fazer para o meu filho o que eu acabei tendo para minha vida. Só que às vezes você acaba fazendo pior. E eu tenho algo muito claro para mim, como Alexandre, né, a minha postura, a minha personalidade, ela é assim, eu penso dessa forma, que eu, na educação dos meus filhos e no trato com a minha esposa, com os meus familiares, com amigos, em qualquer situação, eu vou tentar ser o melhor naquele momento. Então, a minha primeira filha, eu tentei ser o melhor para ela. Mas eu errei muito. Só que foi a minha melhor versão e eu fiz o que eu tinha de melhor naquele momento. Então, eu era uma pessoa em construção, educando uma criança. Aí depois, na sequência, veio a Enzo, veio a Luísa, e para cada um deles é a mesma situação. Hoje, eu não sou um ser totalmente formado. Eu tenho, né, os meus problemas, eu tenho as minhas frustrações em alguns momentos, só que eu vou tentar fazer o melhor que eu posso nesse momento. Daqui a alguns anos, talvez eu tenha uma evolução maior, eu poderia olhar para trás e falar assim, eu poderia ter feito de outra forma. Na verdade, não, eu não poderia, porque aquele que está lá no passado o conhecimento que ele tinha não vai mudar. Então, a gente sempre faz o melhor que a gente pode no momento que a gente vive, e a gente tem que ter essa percepção e assumir isso, e não ficar colocando peso nas nossas costas. E os familiares, eu vejo que, né, a gente tem muito contato com família e fazem muito isso, colocam assim muito peso nas costas, né, por conta de tentar dar tudo que não teve, e aí acaba, entre aspas, estragando, né, a criação aí da criança, e depois é difícil você lidar com um adolescente que teve toda essa trajetória aí de educação. Mas Isso que você não passa comigo, né, Alexandre? Porque essa é a minha fala recorrente nos atendimentos. A gente faz aquilo, né, com o movimento sistêmico, com o olhar sistêmico, que a Ariane também tem, eu também tenho. A gente precisa reconhecer que tudo que passou foi do jeito que foi possível. E também nos moldou, né? E isso moldou, a gente é o que é pelo tudo que a gente passou.
né? Então, eu sou uma pessoa criativa hoje por ter tido, sim, algumas dificuldades lá no passado e ter sido criativa no meu brincar. No brincar com as fitas cassete do meu pai, que era sofá da Barbie, né? O desodorante da minha mãe, que era o aparador. Então, as criatividades vieram por conta disso, e isso me moldou, sou grata por isso. O que eu posso fazer para encontrar um caminho um pouco diferente, mas não com tanto julgamento? Esse é o caminho de a gente olhar e não querer dar de tudo pelo nosso filho nesse caminho de não frustrar. Porque a gente está criando, né, um mundo de crianças e adolescentes não frustrados que vai lidar conosco, nós, idosos, que o mundo está ficando velho, né? Vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Como vai ser isso na velhice, né? Como vai ser lidar, como eles vão saber lidar conosco, com as nossas questões também lá na frente. Que é uma coisa da sociedade, como a Mariane falou, somos todos nós fazemos parte. E muito interessante também nessa questão da facilidade que eu trouxe aí da criatividade, o quanto a inteligência artificial, né, o uso da internet, como está fazendo, você como professor deve estar vendo, como que está sendo essas mentes criativas, eles estão conseguindo criar, eles estão, né, mais propícios por ter mais facilidades, né, que é algo que hoje, por exemplo, eu ainda tenho muita dificuldade, mas eu sei que tem muita gente que tem facilidade, né, de lidar com isso. Como esse jovem, né, vai levar isso até para sua educação, para sua vida, o uso dessas tecnologias ao ponto de não pensar, sabe? Vai ser algo tão automático, eu vou lá, digito uma frase, faço a persona como, né, a persona que eu quero e ponto, tem o que eu quero ali. Eu vou tentar a espontaneidade, né? Como que fica hoje nesses jovens criatividade e espontaneidade? São dois fatores importantíssimos para a saúde mental. E se você falar, deixa eu falar aqui. Boa noite, Teresa, obrigada pela contribuição. Ela está trazendo, né? Nós vamos aprendendo no dia a dia, e é isso mesmo. A gente vai aprendendo com eles, né? E eles vão nos ensinando. E ela fala, os filhos não nascem com manual de instrução. Se nascesse, para ela não daria certo, porque ela só lê o que interessa. Eu tenho que ler todos os dias os meus 2 adolescentes e todos que eu atendo. E vou falar para vocês que é sempre a serviço dessas mentes. Né? Tá com... parou. Sempre a serviço dessas mentes, lendo e tentando entrar em ressonância. Esse é o meu papel. Porque a gente não tem, né? A gente não tem controle, a gente não tem como se cercar de todas as variáveis, isso não existe. A vida é fluida, né? O momento é o aqui e agora, né? Mas a vida é fluida, né? Tem sempre em movimento. Então, Alexandre, complementando, como que fica, né, a criatividade, a espontaneidade desses jovens com essas tecnologias? Esse é um desafio muito grande, né? E aí eu não vou colocar só, né, na equação aí o adolescente, porque tem o professor, e o professor ele tem que estar antenado com isso, e a família também, porque o adolescente ele pode dar nó em todo mundo, em relação à questão de tecnologia, principalmente com esse boom aí da inteligência artificial. Então, assim, se for para contar algumas aí, a gente tem a chinesa, tem, né, o ChatGPT, tem da Microsoft, tem da Google, a gente tem um monte de inteligência artificial. Tem inteligência artificial agora no próprio WhatsApp. Então, está cercando a gente de tecnologia para que a gente tenha realmente uma facilidade para lidar com as tarefas do cotidiano. Só que até que ponto isso vai ser utilizado de forma benéfica? E aí a gente, né, leva para o lado acadêmico, da educação, da formação do cidadão, e aí tem a questão do que a Ariane, né, mencionou aí, que é basicamente o protagonismo, né, da experiência, como que isso vai ser aflorado na criança, no seu desenvolvimento educacional, sendo que essa facilidade vai fazer com que ela não faça esforço nenhum. Então, é um desafio e a família tem que estar atenta.
assim como os professores. Hoje tem como você pegar um trabalho que, pedir para fazer um trabalho na internet, né, ou um trabalho digital, e você pegar parte daquele conteúdo, devolver para a inteligência artificial e perguntar se aquilo provavelmente, ou qual que é a porcentagem em que aquele conteúdo ele foi gerado por inteligência artificial, e aí a inteligência te devolve, falando, não, esse conteúdo realmente ele foi gerado pela inteligência artificial e em porcentagem, inclusive. O que eu acredito que futuramente deve, não que eu tenha lido, mas é o que eu suspeito que vai acontecer daqui a um tempo, é que vai ser inserido dentro do conteúdo a questão de educação de internet, né? Que envolve a questão de senha, de cyberbullying, de crimes digitais e do uso, né, adequado com relação à inteligência artificial. Porque hoje está muito simples, eu posso pegar e fazer uma pesquisa, né? Ou a gente pode subir, inclusive, o vídeo. O que a gente está fazendo aqui agora, o nosso bate-papo, a gente pode pegar esse vídeo, subir num site de inteligência artificial e pedir para que ele interprete quais são as melhores falas que nós temos aqui e que ele crie cortes. E ele vai fazer isso e a gente vai subir o que a gente achar necessário. E assim como o adolescente tem a facilidade de pegar um conteúdo, colocar no ChatGPT e pedir para que o ChatGPT faça um trabalho com capa, que salve em formato PDF, que coloque o nome de tais integrantes e que tudo saia mastigadinho. Então, para o professor, isso é algo muito, mas muito difícil, né? Me sensibilizo. Hoje, o meu público é outro, educação infantil, então não tenho esse problema, mas peguei, há 2 anos atrás, um público de Fundamental 2, que já tinha né, o princípio do ChatGPT e dessas inteligências artificiais, e de fato é muito complicado que eles não tenham paciência. E aí, como é um aparato de muitas coisas, né, que fazem com que a vida do adolescente vire, né, esse turbilhão de emoções, a questão da ansiedade faz com que o adolescente ele não tenha, né, paciência para pesquisar, para ter aí método para fazer as coisas, porque tudo que a gente faz na vida a gente precisa de método. Eu vou lavar a louça, eu tenho um método que eu aplico, que deve ser diferente do que a Jane utiliza, ou diferente do que a Ariane, mas a gente teve uma base. Nós tivemos aí uma educação que fez com que nós, hoje, tenhamos métodos para fazer as coisas. Eu tenho um método para dirigir, a gente tem método para tudo. Só que os adolescentes, com base, né, em toda essa facilidade, eles estão pulando essas etapas. E aí junta isso com a questão da ansiedade, no meu ponto de vista, e piora tudo. Né, porque acho que um dos males aí, né, do mundo é a questão da ansiedade. E o celular e tudo que envolve ali dentro do celular é o principal, é o vilão, é o que está fazendo com que as pessoas adoeçam, né, que é a fala da Ariane aí, que o mundo ele fique doente, que as pessoas fiquem doentes, e a ansiedade está em conjunto disso, e está afetando aí os adolescentes, está afetando, né, a nós, os adultos, então eu fico muito preocupado com isso, eu me sensibilizo muito com essa causa aí de como que pode ser feito, né? O que a gente pode fazer, o que as pessoas que estão dando a orientação, mostrando o norte para todas as outras podem fazer para ajudar, né, as demais pessoas, e nós também, no nosso dia a dia, a gente também pode dar uma força, mas realmente talvez, Ariane, essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta exclusiva ainda, né? Porque realmente está muito difícil mesmo. E tenho a preocupação de pai, né, de esposo. A Ale, ela é minha esposa, a Alessandra, ela é professora, ela tem turmas do Fundamental 2 e é muito complicado para ela essa questão né, do uso das tecnologias, da facilidade. É sempre ela para montar as aulas, inclusive amanhã ela tem aula, né, para um grupo de alunos um pouco mais velhos, e é sempre uma dificuldade para conseguir montar uma aula que seja atrativa e que faça com que eles interajam, que eles tenham protagonismo, que eles utilizem da sua criatividade para desenvolver algo, né, diante dessa ansiedade de fazer tudo rápido e meio que instantaneamente, né? Então, realmente a gente tem muito desafio pela frente e muito trabalho, né? Mas eu acho que é isso. Com certeza. E você está falando, eu tô lembrando da biblioteca, né? Você falando
Você tá Ah, falando daí. Do chat, ah, eu falava, gente, eu tinha que subir um morro para chegar na biblioteca. E aí era isso mesmo. dos livros, então eu tinha que sentar lá e ficar vendo livro por Não livro. podia falar alto, não podia dar risadinha, né? Na biblioteca da faculdade, eu lembro muito disso. Eu lembro mais da biblioteca do período de faculdade do que até mesmo da escola. Você falou que é São Paulo, né? Eu acredito que você não é da nossa região aqui, você é de São Paulo. Isso, eu sou da capital. Aqui no nosso município, nós temos aqui a Brasital, que é um centro cultural, onde tem a biblioteca, eu não me lembro o nome da biblioteca, mas tem um nome lá específico, e muitas vezes nós saímos do bairro e até o centro da cidade para ir nessa biblioteca, e aí tinha a questão de você ver os livros catalogados e procurar e tudo mais. Então a gente tinha esse método, né? Tinha que se concentrar, a gente tinha que procurar, a gente tinha que ter esse instinto investigativo, né? E era muito bacana, e isso formou muito, fez muito parte assim do que a gente é hoje com relação à parte, né, da construção da educação. E isso que você falou da biblioteca, meu, nossa, é o momento de nostalgia, né? É um momento de nostalgia. E o que é interessante a gente conseguir mostrar, por exemplo, eu estou pensando, Alexandre, que existe uma evolução. Né? Então, meus pais são nordestinos. E Certo. lá no Nordeste, na época dos meus pais, a correspondência por carta era muito difícil e não existia, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Você tinha que viajar a cavalo, léguas e léguas para chegar lá na outra cidade para se ter notícia. Certo. Então, coisas às vezes não chegavam, a notícia não chegava. Né? Muitas vezes a notícia chegava no meio do caminho porque um ia falando para o outro do tal do telefone sem fio, né? Que ia levando ali a informação. E aí a tecnologia começou a vir, os telefones começaram a chegar para as pessoas que eram, né? Quem tinha mais dinheiro para pagar. Aí o telefone começou a ser com ramal, a galerinha que morava tudo junto pagava e rateava, e tinha os ramais. Daqui a pouco me chega o celular, o tijolão, e as coisas foram chegando, e foram evoluindo. Então, a sua pergunta é que você fala como lidar com essa evolução, como lidar com esse avanço tecnológico que essa geração está inserida, eu acredito que é em equilíbrio. Né? Então, acho que a resposta, pelo menos do meu lado aqui, é como nós podemos equilibrar, como nós podemos também nos adaptar a essa situação e tentar resgatar um pouco da nossa história para os nossos filhos. Né? Porque ainda existe biblioteca, ainda existe alguns lugares, né, que possam ter essas visitas, que possa ensinar, ou que possa pegar, vamos ver um livro, vamos lá. Né? Então, eu lembro que quando eu fiz o meu livro, né, que eu sou coautora de um livro, foi numa livraria bem famosa aqui em São Paulo, e ela era gigantesca, eu acho que ela até fechou. A minha filha ficou encantada, ela nunca viu tanto livro junto, nunca viu um negócio tão grande, e foi andar, sentou, pegou livro, né, para ler. Então, quanto a gente precisa também, nós adultos, incentivar os nossos adolescentes a encontrar esse caminho, porque eles não vão sozinhos. Né? Eles não tiveram esse feeling nosso da espontaneidade e da criatividade para fluir para este lugar, né? Então é uma geração completamente diferente, a gente tem que motivar, como você falou, né? A dificuldade ali do professor ou da casa, porque está no meio do caos, está no meio das coisas, que a gente, né, iniciou essa série, né, de lives, pelas demandas do boom que você falou que aconteceu com a série Adolescência, as demandas que eu ouvi nas famílias, dos familiares, as demandas que eu vi aqui na internet, os comentários, eu falei, que inconsciente coletivo é esse? Né, das pessoas falarem que embrulhava o estômago, que não queria ver, que aquilo era muito difícil. E aí você vê lá a cena final de um pai entrando num quarto e fala, o que aconteceu? O que eu perdi? Qual foi o ponto, né? Falou, comum como qualquer outra. Né? Qual foi o ponto daquele policial que fala, não, pode ir levar, não, mas delegado, sei lá como é que ele fala, você sempre levou todo mundo, não, pode ir levar que eu vou ficar por aqui. E ele espera o filho, porque ele reconheceu que a conversa mais longa que ele teve com o filho de meses foi aquela. Ele, pera lá, eu também preciso olhar para o meu adolescente que está em casa. Então, quanto a gente precisa entender que essa comunicação, ela precisa existir.
e que ela precisa ser moldada, ser diferenciada para que a gente possa encontrar esse equilíbrio. E essa é a questão, né? Porque todos nós estamos num movimento de ansiedade, porque o mundo está girando muito rapidamente, né? Uma informação não demora muito para chegar, né? Como a Ariane falou, a TV sangra, né? E sangra em muitos canais agora, não é um ou outro. Na minha época de infância era só na rádio e era só um, aqui e agora. Só tinha ele. E se você se É verdade. Tudo, hoje tudo tudo sangue. TV tem, aqui tem, no WhatsApp tem, tudo tem. Então a gente vai precisar mesmo aprender a olhar e o que eu quero sintonizar, né? Como eu quero sintonizar e o que eu quero sintonizar. E como esses adolescentes da nossa casa, da nossa vida, o que eles estão sintonizando, a gente precisa entender, precisa conversar. É muito bacana, eu acho que assim, na parte da escola existem muito, e eu já participei de alguns projetos onde existe a questão da conscientização com relação ao uso das redes, né? Do que é. Tem até um filme que se chama O Jogador Número 1, se não me engano. É um filme que deve ter, sei lá, de uns 8, uma década atrás. E fala-se muito sobre a questão da vida, de você privar a sua vida física e transportar ela para a vida digital. Né? E quais são os riscos que isso traz aí. Então, o que você está corretíssima na sua fala, de que esse aí é um problema de todos. Todos. Escola, sociedade, família. A gente tem que estar esperto, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar alerta aos sinais que são dados, né? E da nossa parte com relação à educação de escola, é prover projetos aí para também incentivar, né? Inclusive na educação infantil, nós já frisamos muito com relação ao uso de telas, de não ficar horas e horas, o quão mal isso faz. A gente envia caderno, tem lápis de cor, tem muita coisa que, né, no caso da prefeitura por lá de Barueri, ela supre, né, o aluno, e aí isso é instigado para que ele desenvolva, que ele faça, que ele pinte em casa, que ele faça as atividades. Mas é um trabalho árduo e precisa do esforço de todos, né? E quando a gente fala todos, tem que falar que é todo mundo mesmo, né? Falar, todo mundo é muito amplo, mas é todo mundo, né, unido nessa causa. É só assim que as coisas vão realmente funcionar, assim como você disse. E eu complemento dizendo que precisamos ajudar os nossos filhos a criarem um senso crítico, a criar um pensamento analítico, a ter mais sabedoria, né? Com uma notícia, sim, com uma fala, com um movimento, com um pensamento. Então, assim, trazer essas crianças para estarem do lado mesmo, pensando junto. Né? Porque sim, se a gente consegue essa dádiva de ajudá-los a ter um pensamento crítico, nós já estamos fazendo muito pelos futuros adultos que eles serão. Porque, infelizmente, a gente tem uma leva aí de adulto, que ainda é adolescente, que não consegue pensar, muito menos ter pensamento crítico, né? E se a gente puder transformar os nossos filhos em adultos pensantes, que avaliam, que analisam, que não saem escrevendo, sabe, o que acham, o que pensam, né? Que não saem criando situações, né, dolorosas para os outros, tendo educação, né, tendo respeito. Se a gente consegue essa proeza, que não é fácil, né? É uma dádiva. É um trabalho de todo dia, é um trabalho de 24 horas, né? Queria eu poder criar bebê reborn, gente, juro, adoraria, né? Mas não, né? A gente vive um mundo real, né? Não é um mundo imaginário. Então, nesse mundo real, é um esforço constante, né, de treinar. E eu vou bater nessa tecla até o fim dessas lives. Estamos treinando futuros adultos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho de todo dia, do tempo todo. Né? Acho que cortou para mim aqui, eu não sei se... Voltou. Pode falar, Alexandre. Não, aqui eu estava falando aí, cortou, não sei se eu acabei falando aí, eu acabei te cortando aí, você me desculpa que deu uma travada aqui para mim. Você
a gente instigar, né, para que os adolescentes, as crianças, né, principalmente depois na sequência da adolescência, sejam críticos e logo isso faz com que a empatia ela seja aflorada. Porque daí é a questão de se colocar no lugar do outro, né? Sempre eu expliquei, inclusive, esses dias para a Luísa, pequenininha, né? Ela não entendia o que que era empatia. Daí eu tentei explicar para ela dessa forma. Eu falei, empatia, filha, a gente pode entender de várias formas, mas uma forma muito simples é você tentar sempre se colocar no lugar de uma outra pessoa quando tem um assunto que às vezes é um assunto polêmico, que alguém está, né, culpando uma outra pessoa, se colocar no lugar dela e tentar entender, né, a visão dela daquele assunto. Porque lá no início da nossa conversa, a Ariane falou assim, que todo acontecimento ele tem vários lados, né? E eu compartilho desse pensamento. Sempre que me contam uma história, eu falo assim, complicado se foi realmente dessa forma. Mas eu quero saber mais detalhes dos outros lados, né? Das outras pessoas, para daí, então, a gente ainda assim ter dúvida no que vai falar, porque ainda assim pode ser que não seja nada do que a gente Nossa. investigou ali, né? E aí a questão da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro hoje também é muito complicado, porque esse boom da internet, essa facilidade, né, e como a Jane falou assim, as pessoas elas cancelam. A Jane falou, as pessoas são juízes e elas também dão a pena, né, elas penalizam na internet. E eu acredito que a internet ela deu muita voz à intolerância. E é algo que a gente tem de dificuldade hoje também, a questão da intolerância. Parece que muitas pessoas elas esperam somente a internet para serem intolerantes. Porque na mesma situação fisicamente ali, né, presencialmente, pessoalmente, talvez aquilo que ela escreve na internet, ela não vai falar ali. Porque é difícil você olhar no olho das pessoas e ter um diálogo, ter uma conversa e falar algo. Às vezes, até a questão, você estava falando do diálogo, né? Que é você ter uma comunicação assertiva. É difícil você olhar para a pessoa, para um grupo de pessoas e falar para elas o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, né, essa questão do senso crítico, da empatia, acho que tudo é uma atmosfera que envolve e que se a gente conseguir realmente educar as nossas crianças, né, tendo esses princípios, com certeza nós vamos ter aí adultos conscientes, mais humanos, né, e que com certeza vão dar sequência no que é bom e o que deve ser, né, a vida em sociedade. Pelo menos é o que eu espero. Eu, como pai, é o que eu educo. Meus filhos eu tento educar, as crianças que eu tenho contato. Na escola, primeiramente, eu sempre que vou nas reuniões, eu particularmente eu pergunto como eles estão aqui como pessoas. Eles tratam os amigos bem, eles são respeitosos, né? Eles tratam os funcionários, eles são cordiais, porque o conteúdo a gente corrige, caráter não, né? Dependendo de como tá, né? Já bagunçado. A gente não consegue reformular ou reeducar ou transformar o caráter de um adolescente. Às vezes a gente consegue dar uma melhorada, mas a gente tem um período aí onde que isso é construído. E se isso é perdido, é muito difícil para a gente, tem muita dor nesse processo aí futuramente. Então, eu acho que o ponto de partida é isso, que está tudo muito interligado, que a gente foi conversando aqui. E para mim foi muito prazeroso, eu sou muito grato pelo convite. Eu acho que esse assunto ele casou muito com o que eu penso, com como que as coisas são aqui em casa, como que eu penso que a sociedade, como lá na escola, como muito acontece, e é muito importante a gente frisar isso, e como a Ariane falou, é uma luta, é algo que não é só para uma semana, um mês, um ano, é algo que vai perpassar o tempo e vai ser para a vida inteira, né, que daqui a pouco a gente tem aqui os filhos, de repente chegam netos, e a gente está sempre educando, né, a gente vai ser educador aí pro resto da nossa vida. Mas é isso, agradeço. Acho muito A bacana, foi muito, 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 muito gratidão grato é mesmo. toda nossa. Aliás, eu conheço Jane, a esposa, né, do Alexandre, e vou falar aqui para ele, eu já falei para ela, faça psicologia, porque você é um terapeuta nato. Agradeço, fico lisonjeado, Tem agradeço. muito talento, tem muito talento. Muito Obrigado. obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo teu tempo, pela tua voz, e assim, eu espero que realmente as pessoas sejam tocadas, né? A gente poderia ficar aqui horas, né? Porque é um assunto que rende, né? Que Sim, rende. Como o psicólogo René fala, né? A internet uniu o mundo e afastou os sim, seres humanos. E é isso mesmo, né? verdade. Dani,
como você quer finalizar? Queria agradecer, né, todo mundo que aqui teve interação, né, aqui no chat. A Tereza interagiu bastante, está aí atenta. Obrigada a todos que permaneceram. Aqueles que vão estar aqui assistindo depois essa live, esse bate-papo, que possam estar cada vez mais conectados com a sua história, com a sua família, com as crianças e com os adolescentes, e realmente moldar desses pico ruxo, né, que é o que você está, né, para que a gente possa chegar nessa puberdade, para que a gente possa chegar nesse adolescente e não ser esse bicho todo, né? Que Sim. Essa transformação, onde ele vai para o mundo, onde eles se sentem perdidos por terem tantas coisas, eles consigam ter esse norte moral, como você falou, estrutura familiar, né? Desse caminhar dessa família, e aí ele vai conseguir ter senso crítico, ele vai começar a pensar melhor, né? Ele não vai ser Maria vai com as outras, no sentido, todo mundo tá indo, eu também tenho que ir, tenho que fazer. Não, eu não posso ser virgem, eu tenho que beijar na boca, né? Então, tem outros temas que também são relacionados à tecnologia, porque se tá vendo que todo mundo faz, eu também preciso fazer, porque eu preciso pertencer. Então, na verdade, qual é o meu caminhar? Né, o que eu pertenço e aonde eu pertenço, e isso vai moldar essa estrutura para que ele siga, né, mais crítico com todas essas tecnologias, né, com todos esses avanços que existem e que não vai parar, gente, não vai. Vocês estão vendo, cada dia mais, né? Vai evoluir. Vai evoluir. Então que evolua para o bem e que a gente mostre, né, essa evolução da parte boa, né? Porque tem seu junto, né? E vamos evoluir junto, não tem como parar, não tem como voltar, não tem, é daqui para frente. E daqui para frente a gente também aprende, a gente também se abrir, a gente também se permitir, né? Sim. Sair da nossa bolha, né? Sair dos muros que a gente constrói, quebrar esses muros. Nossa, daria mais uma live, Alexandre. Espere, porque talvez a gente chame de novo. Eu fico à disposição de vocês, estou lisonjeado com o convite. Como eu falei, foi muito prazeroso, é um assunto muito bacana. E, né, espero que a gente tenha, né, num futuro não muito distante, um outro bate-papo que seja tão construtivo como esse de hoje. Tá bom? Agradeço mesmo, de coração. Muito grato mesmo. Gratidão. Tá bom? Toda nossa. E que a gente possa contaminar positivamente aí algumas pessoas, né? Porque não todas que assistirem esse vídeo. Amém. Amém. Assim Okay. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.